Nós estamos dando prosseguimento à nossa leitura do nosso livro aqui, Daniel Nash, Prevalecendo com Deus em Oração. Livro lançado pela editora Impacto, do qual não estou ganhando nenhum real disso aqui, tá? Mas ele foi um livro muito abençoador para mim, eu quero ler junto com vocês ele. E dizer uma coisa, esse livro esgotou. Temos que entrar em contato com a Impacto ali e ver com eles. Porque eu acredito que com as leituras aqui, os exemplares que tinham, eles foram vendidos. Eu queria muito comprar toda uma carga de livro desse aqui para dar para os homens ali da nossa igreja. Estamos entrando agora no capítulo 4. Princípios importantes na vida de oração. Vimos um pouco da importância, agora aqui não é o Daniel Nash falando, né? É Joe Paul Reno. Vimos um pouco da importância da vida de oração de Nash, através do relato de vários eventos e resultados. Agora, vamos analisar um pouco mais de perto seus princípios e conceitos. 1. Oração em secreto. Certa vez perguntaram a Finney que tipo de pessoa era este Nash. Nunca o vemos, diziam. Ele não participa das reuniões. Ao que Finney respondeu, como qualquer pessoa que ora muito, o pai Nash é uma pessoa muito quieta. Mostre-me alguém que fala muito e lhe mostrarei um cristão que ora pouco. A maior parte da oração, para aqueles que desejam ser usados assim, precisa ser em particular. Essas pessoas não buscam os olhos ou os ouvidos humanos, mas o ouvido de Deus. Elas procuram um canto sozinho com Deus. Nash usava um porão ou um quarto numa pensão, uma casa próxima ao local de reuniões ou um bosque de árvores onde ele pudesse derramar o seu coração a Deus sozinho ou com apenas alguns outros que compartilhassem do mesmo encargo e coração. Pausa. Uma das coisas que mais mata o espírito da oração é você estar com o coração flamejando, ardendo por Jesus e você repartir isso com quem não está assim. Veja, existem pessoas que precisam que nós venhamos compartilhar com elas bênçãos, testemunhos, pessoas que não estão na mesma batida que nós no que envolve a vida espiritual. Normalmente, essas pessoas são pessoas que estão sendo alcançadas por nós. Agora, para uma vida de oração, você precisa ter amigos que estejam na mesma sintonia que você. Você vai precisar disso. Ah, Jack, mas qual é o nosso maior exemplo de oração? Não é o Daniel Nash, é Jesus. E Jesus orava com os homens que, por favor, né? Mas você nota que no Getsêmani ele procurou esses homens para orar com ele. Ele ficou indignado ao saber que esses homens estavam dormindo. Ou seja, fica claro para nós que Jesus esperava algo deles ali. Então, você precisa de amigos de oração. Pessoas que estejam na sintonia com você. Pessoas, assim, as piores coisas, alguns erros que eu cometi, foi abrir o peito e te falar algo extremamente valioso que eu demorei muito tempo para receber de Deus em oração com alguém que não estava nem aí. Sabe, tu vê assim, a pessoa, tu literalmente lançou pérola aos porcos. Cara, então, ore sozinho, monte uma equipe de oração, mas seja cuidadoso com quem você vai orar. Seja cuidadoso com quem você vai colocar junto do aposento da sua casa onde você ora. Tá? Seguindo, Jamie Stewart enfatiza esse ponto. Assim como no caso de John Hyde. Cara,
Eu ouvi muito falar sobre John Hyde. Eu nunca li nada dele, mas quem falava muito dele era o Josué Irion. Hyde de oração e Pai Nash, pode ser necessário ter uma vida isolada do público cristão a fim de se dedicar ao ministério de intercessão. Ô Levi, pesquisa aí depois na Amazon, se tu tiver com a internet aí, tá com a internet aí, né? Alguma coisa de John Hyde, Hynde. Seguindo aqui, gente. Oração fervorosa. Mas embora orasse em particular, muitas vezes Nash orava com tanto fervor que outros o ouviam. Não era intencional, mas simplesmente o resultado da liberação de grande carga que sentia em sua alma. A senhora naquela pensão ouviu seus gemidos enquanto ele orava. Os inimigos diziam que era impossível Nash orar em secreto, independentemente se fosse para o seu quarto ou para o bosque, pois orava com tamanha veemência que se podia ouvi-lo a mais de 1 quilômetro de distância, embora isso provavelmente fosse um exagero da sua prática comum. Há um registro de uma ocasião em que isso aconteceu. Agora uma citação, tá? No avivamento em Governor, na qual a grande maioria dos habitantes, segundo Finney, se converteram, Nash levantou muito cedo e foi para uma mata orar. Era uma manhã clara, de ar límpido. Disse Finney, daquelas em que se pode ouvir sons a uma grande distância. A 1 quilômetro de distância, morava um homem não convertido que parou de repente ao ouvir o som da oração. Percebendo que era a voz de Nash, o Espírito Santo operou na sua vida e ele sentiu convicção como nunca antes experimentara e não achou alívio até acertar a sua vida com Deus. Cara, por isso que eu sempre oro com louvores, com música. Eu boto uma música num volume razoável porque eu posso levantar minha voz em oração. Eu posso orar em voz alta. Eu posso buscar a Deus. Eu não sou, assim, essas pessoas que ficam orando apenas cochichando. Eu acho que o homem de Deus, ele precisa levantar a voz em oração. Ele precisa orar. Então, ache um local. Ache, cara, nem que seja no teu banheiro, cara. E se a tua casa é pequena, ore a Deus para ter uma casa maior e ter um aposento de oração. Ore ao Senhor. Busque ao Senhor. Peça ao Senhor. E Deus vai dar. Nós precisamos de orações fervorosas. E nos nossos dias as pessoas... É muito engraçado, cara. Perguntas que eu nunca imaginei que iriam ser feitas, elas são feitas nos dias de hoje. Pastor, o que é oração fervorosa? Cara, tu não consegue entender? Imagina alguém agora, nesse momento, que está dentro de uma casa. E essa pessoa sai correndo do seu lar, essa casa está pegando fogo. E ela deixou o seu filho de 2 anos dormindo no seu quarto e não conseguiu pegar o seu filho. Uma mulher. Seu marido estava trabalhando em uma carvoaria. Essa mulher sai da sua casa gritando desesperada. E ela vai pedir ajuda para alguém buscar o seu filho dentro da casa dela. Eu pergunto para você, qual será o tom dessa mulher? Qual será a expressão dessa mulher? Qual será a forma que essa mulher vai pedir, clamar, rogar, ou seja, orar? Como que ela vai pedir para que alguém faça isso? Senhor, por gentileza, senhor, não quero atrapalhar o senhor poderia entrar naquela casa ali que está em chamas e do lado da escada tem um quarto onde o meu filho de 2 anos está dormindo. Eu só consegui tirar meus 3 filhos e aquele meu filhinho eu não consegui tirar ele. O senhor poderia, por gentileza, por obséquio, tirar o meu filho dali? Você acha que seria dessa forma? Levi, acho que o Pedro e a Isabela chegaram. Eu toco aqui. Tá? Só abrir lá embaixo para eles. Chegou um irmãos aqui em casa. Então, veja, não seria dessa forma. Óbvio que não seria dessa forma. Óbvio. Então, imagine fervor como esse desespero diante de uma situação da qual você quer muito, muito fugir.
você quer muito que ela não ocorra. Ou diante de uma situação que você quer muito que ocorra. Isso, como que a pessoa responderia? Com fervor. Último ponto aqui que eu quero abordar hoje é sobre lista de oração. E eu falei sobre isso. Você quer pegar, tá? Você quer entender melhor sobre isso aqui? Vai agora, eu acho que já tá no ar. No último módulo do Homens Simples, aqui dentro do Homens Fortes, no último módulo, quando fala sobre oração, práticas devocionais, eu fiz aqui uma lista de oração, um mapa de oração numa das aulas. Eu montei ali um mapa de oração para a pessoa conseguir orar 30 minutos. E é impossível a pessoa não orar 30 minutos com esse mapa de oração que eu fiz. Impossível. Lista de oração. Usar uma lista sistemática e organizada de pessoas e motivos de oração é uma ferramenta comum aos guerreiros de oração. Olha que interessante. É uma ferramenta comum aos guerreiros de oração, eficazes. Preparar o caso, listar os pedidos e ser metódico e perseverante ajuda a estabelecer um ministério significativo. Também nos ajuda a registrar as respostas. Muito bom. Para poder oferecer louvor e agradecimento a Deus. Nash usava esse método. Nash tinha um poder surpreendente na oração e tinha o hábito de fazer uma lista de oração. Lista de oração de pessoas, por cujas conversões orava diariamente, em secreto. As respostas às suas orações se tornaram ainda mais miraculosas quando se descobre que ele não restringia a essa lista aqueles que provavelmente já seriam alcançados pelo avivamento, mas seus alvos de oração geralmente eram as pessoas mais obstinadas e resistentes, com resultados verdadeiramente assombrosos. Quando nós listamos pedidos de oração, deixa eu contar isso aqui para vocês. Eu tinha uns 16 anos de idade. E eu peguei um caderno, eu me lembro como se fosse hoje. E eu listei tudo que eu queria. Tudo que eu queria. O livro tal, a bota tal, a roupa tal. Eu queria um casaco de couro. Tinha um casaco de couro que eu queria muito. E eu botei lá. Eu quero aquele casaco de couro. Eu quero um livro tal, de tal pastor. Eu quero uma Bíblia assim. Eu listei um monte de coisa que eu queria. Eu tinha 16 anos. Cara, em 6 meses, eu tinha tudo aquilo ali. E eu me lembro que eu peguei aquela lista. Um dia eu peguei aquela lista de oração e eu dobrei meu joelho e eu comecei a chorar diante de Deus e agradecer ao Senhor. Então, essas listas de oração, nós precisamos. Caiu alguma coisa, por isso que caiu um cupim aqui de cima. Aqui. Nós precisamos escrever essas listas de oração. Então, quero encorajar você, tá bom? Eu vou encerrar aqui, mas eu vou pedir que você... Levi, as aulas do Homem Simples já vai estar no ar já? Quando essa aqui entrar no ar? O último módulo. Porque isso aqui tem tudo a ver com a lista, com o mapa de oração que eu passei naquela aula. Então, vá, agora quando encerrar aqui, vá no Homem Simples e vá no último módulo. Qual que é, Levi? Qual aula que é? Tu te lembra? Calma aí que eu vou achar aqui. São 4 aulas do último módulo e é a segunda aula do último módulo. Disciplinas espirituais do homem simples. Oração, jejum, Bíblia, serviço e generosidade. Basicamente, eu fiquei só em oração, tá bom? Então, foco aqui. Acabou essa aula agora, vá lá. Vá lá e eu vou ensinar você a como fazer um mapa de oração para orar meia hora, tá bom? E isso pode ser estendido para 1 hora depois, tá bom? Mas vá lá agora e eu creio que isso vai ser desafiador. Eu quero desafiar e encorajar você a fazer isso. Tá bom, meus irmãos? Vou ficando por aqui. Até semana que vem. Um abraço. Valeu.